pessoal. Meu nome é Renato Matheus, eu sou biomédico, especialista em hematologia e hemoterapia. Trabalho no Mingó há 5 anos, né? Mas tenho experiência desde minha formação há 11 anos ao todo, né? Trabalhando com análises clínicas e diretamente com a parte de hematologia, envolvido no setor de hemato, né? E hoje eu vim compartilhar com você um pouco sobre hemograma, que é um exame, se não for o exame mais comum, mais solicitado dentro da prática médica, é um exame de uma suma importância dentro da rotina médica e é um dos exames que a gente mais faz na nossa rotina, né? Então, assim, é um exame que ele tem um potencial, não tem potencial de diagnóstico na maioria dos casos, mas ele direciona o diagnóstico. O hemograma bem feito, ele tem uma importância muito grande para o diagnóstico, principalmente quando a gente fala de oncohematologia, porque a gente sabe que o tempo é crucial nesses casos, né? Então, o tempo na oncohematologia é importante demais para o paciente. Então, a gente faz o hemograma bem feito para que o médico consiga, a partir daquele hemograma, fazer uma nova solicitação de exames complementares para chegar no diagnóstico mais precoce possível para ter um tratamento e o paciente ter uma chance de vida, né? A gente sabe que a maioria das situações de oncohematologia são graves, né? Então, assim, eu escolhi o hemograma para falar sobre alguma parte do hemograma porque é muito extenso, não daria para falar em 2 horas. Então, eu vou falar sobre a parte prática, né? Dentro da prática, os critérios morfológicos, vamos falar um pouco de morfologia, e os principais fatores interferentes do pré-analítico. Então, a morfologia a gente vai falar um pouco sobre ela, é importante, porque eu acho que é o que mais... a maior dificuldade, porque a gente não consegue aprender morfologia assim, de um dia para o outro, né? Então a gente precisa de uma certa uma frequência, visualizar lâminas, estudar a característica das células. Então a gente vai falar um pouco disso aqui, como traçar esse processo de aprendizado dentro da morfologia. E os interferentes analíticos na prática, eu não vou falar de todos, vou falar dos principais, porque isso que a gente vai ver no dia a dia lá no Mingó. E eu quero mostrar para você como que a gente encontra esses fatores e como a gente resolve essas condições, né? Mas aqui a maioria são estudantes, né? Sim. Certo. Alguém trabalha aqui com hematologia? Análise não, né? Bom, falando da fase pré-analítica. A fase pré-analítica, onde começa o hemograma aí. O hemograma não começa quando a gente analisa, ele começa aqui na fase pré-analítica. Se tiver um erro nessa fase aqui, todo o seu processo do hemograma está comprometido. Então, a fase analítica começa lá na recepção, na orientação de coleta, sobre jejum, se precisar de jejum, cadastro, nome do paciente, informações complementares sobre qualquer situação que o paciente tenha feito recentemente, medicamento. Isso é importante ter dentro do processo de coleta, de recepção, no momento do cadastro do paciente. Em seguida vem a coleta, que é importante demais esse processo, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre cada um, sobre o transporte, sobre o recebimento da amostra no laboratório, na triagem e o processamento dela. Então, assim, a gente vai ver um pouco sobre essas etapas e aí a gente vai conseguir perceber a importância de cada processo desse aqui. Então, eu vou começar falando direto da coleta. Porque já imagino que o hemograma, que a parte de cadastro do paciente, a parte de informação dos dados do paciente já estão todas corretas, né? Então, vamos partir para a coleta. Na coleta, quais os fatores importantes da coleta? O tempo. O tempo aqui é o tempo do processo de coleta. No momento que você insere a agulha no braço do paciente, esse tempo ele é importante. Por quê? Se você demora muito tempo ali no processo de coleta, pode haver a ativação do processo de cascata de coagulação e iniciar microcoágulos antes de você colocar no tubo. Então você vai colocar no tubo sangue e ainda assim vai formar microcoágulos ou até coágulos maiores, né? Então o tempo de coleta é importante dentro desse processo. O volume, a gente fala volume, é a quantidade de material inserido no tubo. No tubo de EDTA, por exemplo, que é o tubo de escolha para hematologia, ele tem um indicador no tubo de volume mínimo. E esse volume precisa ser obedecido. Por quê? No tubo de EDTA são microgotículas que tem ao longo do tubo. Não sei se alguém já viu o tubo de EDTA seco. Apesar de não ter diluição, por conta que é muito pouco isso aí, mas a quantidade, se for desproporcional do sangue, você vai afetar principalmente a morfologia e as plaquetas. Então, é importante obedecer ao traço que tem lá no tubo, indicando o volume mínimo de coleta.
O recipiente, que aí a gente tem o EDTA como tubo de escolha para hematologia, mas a gente pode, em algumas condições, escolher em citrato e em floreto, né? Isso aí é a pedido médico ou em situações mais específicas que a gente vai falar um pouco dela da frente. E a homogeneização. Você fez a coleta no tempo certo, não demorou para fazer a coleta, colocou o volume certo no tubo, mas se não homogeneizar de forma correta, você vai ter coágulos também, porque você não conseguiu ter contato com todo o sangue, com toda a parede do tubo, né? Então você precisa fazer esse processo de homogeneização bem feito. No mínimo 10 a 15 inversões depois que faz a coleta, isso é importante. Às vezes no momento da pressa ali, colhe, deixa o tubo lá e vai distribuir nos outros tubos e esquece de homogeneizar o tubo que tem anticoagulante. Eu falo do EDTA, mas isso serve para todos que têm anticoagulante. Certo? Eu coloquei alguns recipientes aqui, o EDTA, que é o principal, o tubo de citrato e o de heparina. Em que situações os médicos solicitam citrato e heparina para hemograma? Principalmente na suspeita de pseudoplaquetopenia, onde você tem uma suspeita de uma plaquetopenia baixa, com presença de agregado, lá no laudo vai estar essa informação, e o médico vai falar assim, uma das causas pode ser o anticoagulante. Então ele vai tentar sanar essa dúvida dele com a coleta com citrato ou heparina. Né? Se de tudo isso não resolver, existem outras formas de você conseguir resolver esses casos de agregados de plaqueta ou pseudoplaquetopenia. Tá? Bom, feita a coleta, a parte de transporte, os fatores importantes. É o tempo, só que aqui já é o tempo do momento que você pegou a amostra até o momento que levou até a triagem. Esse tempo é importante. Porque, como eu falei, a amostra tem a sua validade, quanto mais rápido ela, do momento da coleta ao momento de processamento ela for, melhor vai ficar o resultado. E mais rápido o resultado sai, e mais rápido o paciente consegue ter acesso e o médico tem as suas condutas. Né? Então o tempo é sempre importante. Eu costumo falar que o tempo dentro da área da saúde, ele é o fator mais importante, independente se é hemograma em qualquer outra situação. E a temperatura, porque aí o transporte precisa garantir que essa temperatura não vai afetar as células. Como assim funciona essa parte de temperatura? Se for um transporte onde você tem certeza que a amostra vai sair do momento da coleta e vai chegar até o núcleo de operação em até 4 horas, você tem um hemograma aí com tranquilidade de fazer tudo. Mas aí se acontecer um problema nesse percurso, se for um carro, se for uma moto, for o pneu, teve algum acidente, a amostra vai ficar lá. Então assim, a temperatura ambiente que a gente determina é de 8 a 25 graus. É de 18 a 25. E se for refrigerado, é de 2 a 8. Tá? Então, o melhor é que seja refrigerado, justamente por isso, porque você não tem garantia, pode acontecer qualquer intercorrência nesse processo, então se tiver refrigerado, você tem uma garantia que a amostra vai chegar com estabilidade melhor. E aí, todo esse processo chegou lá na triagem, a amostra, a triagem olhou, verificou se tem coágulo, se o volume está correto, e subiu essa amostra lá para o MTO, né, que é o Núcleo Técnico de Operação. Aí, lá, ainda assim, no MTO, a gente precisa, quem for colocar essa amostra no aparelho, precisa verificar se tem coágulo na amostra, porque é um fator que, além de você ter um problema na análise da amostra, você pode comprometer a análise do aparelho. O volume adequado, se você tem volume, se for baixo o volume, isso aí a gente já falou que afeta também a questão da qualidade do resultado. E aqui eu coloquei o tempo de coleta, né? Se você viu que a amostra coletou ontem, ficou em temperatura, sem monitoramento de temperatura, esse resultado está propriamente comprometido, né? Então eu coloquei ali até 12 horas em temperatura ambiente. Isso aqui tem trabalhos, estudos que mostram que tiveram mínimas alterações em temperatura ambiente até 12 horas para análise. E até 24 horas se refrigerado de 2 a 8 graus. Porém, se for feito esfregaço no momento da coleta. Porque se você analisa um hemograma em 12 horas com o esfregaço, sem fazer o esfregaço, você vai ter alteração morfológica. Se você precisar fazer uma lâmina, você pode relatar, por exemplo, linfócitos reativos que na verdade não são, porque ficou displásico por conta do tempo em contato com o tempo excessivo com o EDTA. Então, assim, é importante essa questão do tempo
e do volume. Tá? Bom, aí a gente falou sobre a parte da parte pré-analítica e agora a gente vai falar sobre os interferentes que a gente pode encontrar na nossa rotina. O que a gente pode encontrar no hemograma que pode dificultar a nossa análise ou comprometer a nossa análise. E aqui eu separei em dois, os fatores técnicos e os fatores biológicos. Os fatores técnicos são aqueles que é promovido pela gente mesmo. Que erros na identificação da amostra, que isso começa lá no cadastro, escolha inadequada do tubo, colocar o hemograma, por exemplo, no tubo de fluoreto, por exemplo, a técnica de coleta que envolve o tempo de garroteamento, o momento do fluxo, se demorou ou não coletar a amostra, isso é importante. Tem situações que a pessoa colhe um pouco de sangue, não deu certo, colhe mais um pouco e mistura dois, não dá certo isso. Na coleta tem que ser bem feito. A relação sangue-anticoagulante, que eu falei sobre a proporção do tubo, que precisa ser respeitada. Hemólise, que é um critério de rejeição, se a amostra estiver com hemólise, a gente significa que teve uma destruição de hemácia, e isso vai falsear o resultado de contagem de eritrócito, principalmente, além de impactar na análise de alguns fatores, como, por exemplo, bilirrubina, que vai fazer a análise e a hemólise vai afetar a análise de hemoglobina. A homogeneização inadequada, como eu havia falado, e o armazenamento e transporte. Né? Agora, os fatores biológicos, que não dependem da gente, mas a gente precisa saber que isso influencia no hemograma. Lipemia acentuada, não é todo tipo de lipemia que vai afetar, não. Mas se for lipemia acentuada, sim. Então a gente precisa saber que, a gente precisa considerar, pegou o hemograma que está com a alteração, a gente percebeu que a amostra está rosa, ela fica meio rosada quando a lipemia está bem acentuada. A gente precisa tratar essa amostra de forma diferente. Eu vou ensinar como é que a gente vai resolver esses casos. Icterícia, do mesmo jeito. Icterícia leve, às vezes não alterar, mas se for uma icterícia acentuada, sim. Exercícios físicos. Se o paciente teve um exercício físico prolongado, chegou para colher, veio de bicicleta, chegou lá, vai colher. Você vai ter um aumento de leucócito, não é patológico, é reacional, porque existem leucócitos no pulmão marginal, né, que são recrutados no momento de estresse. Então, o exercício físico causa estresse e ele pode ser jogado na circulação sem ter uma causa de infecção. E aí pode ter um equívoco. Então, a gente precisa saber disso. Fez exercício? Não. Então, isso aqui justifica, eu vou pegar uma coleta ou conversa com o médico para explicar para ele. E medicamentos. Alguns medicamentos, como o efeito colateral, pode alterar alguns aspectos do hemograma, principalmente com respeito a leucócitos. Por exemplo, o corticoide, né? Anti-inflamatório corticoide pode aumentar os granulócitos e você tem uma leucocitose, um desvio, e que não é patológico também. Então, a gente precisa entender que isso também acontece. Certo? Bom, aí eu separei assim, o que pode influenciar mais na série vermelha, né? Na série vermelha, a gente tem a crioglutinina, é um desafio dentro do laboratório, porque são anticorpos frios que quando a temperatura abaixo de 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo, eles se reagem aglutinando as hemácias, né? E aí, isso acontece somente in vitro, no paciente não, porque a temperatura dele, 37 está se mantendo. Quando você tira do corpo e coloca no tubo, abaixo de 37 graus, começa a acontecer esse fenômeno. Então, você percebe no tubo essas aglutinações e na lâmina também. Né? Mas antes disso, quando você passa isso no aparelho, você já vai ver que vai ter uma alteração bem esquisita no hemograma. Vou mostrar sobre isso também. A lipemia, que eu falei, que isso afeta a leitura, principalmente da hemoglobina, icterícia, a hemólise, que é a critério de rejeição, e microcoágulos. Por quê? Microcoágulos afetam as plaquetas e afetam a série vermelha também, porque dentro do coágulo vai ter hemácia, né? Então a série vermelha vai ficar comprometida. Independente do tamanho desses microcoágulos, é preciso refazer a coleta. Tá? Bom, aí a crioglutinina, né, que eu mencionei agora. Quando você passa um hemograma com crioglutinina, você vai ver o seguinte: o setor, a série vermelha, né? O eritrograma fica todo comprometido. Principalmente, a única coisa que do eritrograma que não é comprometida é a hemoglobina, porque ela é dosada. O aparelho faz a lise das hemácias e dosa. E como ela é dosada, não importa se ela está aglomerada, porque eles vão dosar baseado na quantidade que ele pipetou.
Agora, a quantidade de eritrócito, que é o que ele conta, e o hematrócito, isso aqui está tudo errado. E o aparelho falou para a gente, ele colocou um asterisco lá e falou para a gente que está com problema. Mas tem um outro indicador, que é o CHCM. O CHCM, ele altera quando você tem uma discrepância entre hemoglobina e hematócrito. Porque a gente sabe que a hemoglobina é um terço mais ou menos aproximadamente do hematócrito. Então, se você tem uma discrepância muito grande disso, significa que tem algum erro de análise. Então, o CHCM vai revelar isso subindo. Então, assim, o normal do CHCM da adulto é entre 31 e 36. Aqui está 166. Então, assim, bem ruim. As plaquetas não afetam tanto, mas os leucócitos também, às vezes, não, a depender do seu aparelho, se for uma tecnologia mais tranquila, mais avançada, ele consegue estar com a leitura correta. Mas aí a gente precisa corrigir isso aqui. Na lâmina fica isso aqui, ó. A gente chama de a hemácia aglutinada. Você vê, as hemácias ficam todas aglomeradas. O aparelho fica doido, porque passa isso aqui, em vez de passar partículas isoladas de hemácia, passa um pedaço grande desse aqui de célula. Ele não sabe contar, não sabe o que é isso e não consegue nem decifrar o que é isso, por isso que não conta. Tá? Como que resolve isso aqui na prática laboratorial? Como tipo frio, é aquecer a amostra. Aquecer a amostra, tira uma líquida, não faça com a amostra toda, porque você pode precisar, tira uma líquida e aquece a amostra a 37 graus Celsius por 30 minutos. É interessante que até passou 30 minutos, até chegar no aparelho, você precisa ser o mais rápido possível. Pode segurar a amostra na mão, porque geralmente o ambiente de laboratório é frio, né? Por conta das máquinas e tudo mais. Então, se qualquer contato e redução de temperatura, ela vai continuar de novo. Então, tem que passar e já colocar na máquina e aproveita para fazer esfregaço para você fazer a análise melhor morfológica das hemácias, porque aqui não tem condições, né, de fazer. Então, feito isso, imagina que vai corrigir. Ah, não corrigiu, coloque mais uma hora no banho-maria. Ainda assim, não deu certo, substituição do plasma por salino. Aí você vai centrifugar a amostra em baixa rotação, de 1.500 RPM a 2.000 por 5 minutos. Não pode ser alta rotação, senão você lisa as hemácias todas. E tira a mesma quantidade que você tirou de plasma, você repõe de salino. Tem que ser exatamente a mesma. Se você errar nesse processo aí, ou você não concentra a amostra, ou você não dilui. O resultado vai sair errado. E aí o que eu aconselho a fazer? Só o eritrograma dessa centrifugação. Porque as plaquetas podem reduzir um pouco por conta do processo de centrifugação. Então, eu uso o eritrograma e as plaquetas da primeira análise. Então, assim, na prática a gente corrige dessa forma. Icterícia e lipemia, que eu havia mencionado. Agora aqui o problema já não é mais a contagem de hemácias e nem hematócrito, o problema já é a hemoglobina. Por quê? A maioria dos analisadores utiliza a espectrofotometria para análise de hemoglobina. E a turbidez, a absorvância da análise depende muito do aspecto da amostra. Então, se a amostra vai analisar a hemácia, e o conteúdo que está ali no plasma é a hemoglobina. Ele vai dosar essa quantidade de hemoglobina e estimar pela quantidade de plasma de hemácia que ele calculou, quanto mais ou menos de hemoglobina média que tem ali. Então, se você tem um fator interferente que deixa a amostra turva, você vai ter uma subestimação da hemoglobina, então ela vai ficar um pouco mais alta. E aí uma discrepância, novamente, entre hemoglobina e hematócrito altera o CHCM do 39. Então aqui você já mostra, CHCM acima de 36, tem alguma coisa errada, independente se for fibraglutinina ou outra situação. Ah, mas no hemograma a amostra está toda homogeneizada, não tem como eu saber o que é. Mas aí tem aparelhos mais modernos, esse aqui é o da Sysmex, ele solta o flag, ó, turbidez e interferência na hemoglobina. Já falou isso para mim lá embaixo no flag. Mas se não acontecer isso, você precisa deixar a amostra em repouso e ver se é icterícia que está fazendo essa alteração ou é lipemia. Aí a solução de resolver isso aqui é a mesma que eu falei, centrifugar a amostra, substituir o soro por plasma. Ou o plasma por salina. Tá? Você substitui o plasma por salina, a mesma quantidade, só que aqui a diferença é que não precisa aquecer a amostra, porque o problema não é a temperatura. Você pode fazer a substituição, homogeneizar bastante, passar no aparelho que fica corrigido. Certo?
E aí, considerar as plaquetas, como eu falei, depois centrifugada, as plaquetas podem ficar comprometidas. Então, considerar sempre a primeira análise da plaqueta. Sim, nessas condições, sim. Tá? Bom, na série branca, o que a gente pode encontrar de fatores interferentes na série branca? Eu coloquei presença de eritroblasto aqui, pessoal, porque alguns analisadores não conseguem diferenciar essas células. Então, eritroblastos não são leucócitos, mas eles são células nucleadas. E o aparelho vai contar ele como células nucleadas. E o que são células nucleadas no aparelho? Leucócito. E além disso, são células resistentes à lise. Ele não vai lisar na hora que entrar lá o lisante para fazer a dosagem de hemoglobina. Ele não vai lisar. Porque o que acontece? Passa lá, quando a hemácia lisa aquela quantidade que foi contada, essa quantidade que lisou de sangue vai dosar a hemoglobina e o que ficou é leucócito. Aí vai ser contado de leucócito. O leucócito não passa junto com as hemácias, não. Existe uma lise, aí uma parte vai para a análise de hemoglobina e a outra parte vai para o contador de leucócito. É assim que funciona no analisador. E, então, como é que resolve? Em casos que o aparelho não consegue ler, a gente precisa corrigir esse número. A gente precisa, a cada sem leucócito que a gente colocar na diferencial, a gente precisa marcar quantos eritroblastos a gente encontrou em cada sem leucócito. Por exemplo, contei 100% na diferencial, encontrei 35 eritroblastos. Como é que a gente vai fazer isso? Aí você vai multiplicar lá o leucócito que o aparelho leu, e que tem misturado lá o eritroblasto também, vai lá pegar a quantidade de leucócito, multiplicar por 100, a conta é essa, multiplicar por 100, e dividir pela quantidade de eritroblastos que você contou, mais 100, que seria a diferencial. Ou seja, por exemplo, você teve lá uma quantidade de leucócito, e você tem lá 35 eritroblastos. Pega lá 35 mais 100, 135. Aí você vai pegar, multiplicar o leucócito por 100 e aí dividir por 135. Aí você vai conseguir corrigir e falar para o médico que aquilo ali é leucócito. Porque se você tiver muito eritroblasto, por exemplo, em criança, você vai dar uma leucocitose lá de 25 mil leucócitos e você comprou 400 eritroblastos. Aí o médico vai entender que o paciente está com infecção, mas aí se você fazer a correção, cai para 12, por exemplo. Aí você já muda totalmente o cenário. Né? Exercício físico prolongado, já expliquei que recruta os neutrófilos, os leucócitos no marginal da corrente sanguínea, além de afetar um pouco também no hematócrito, por causa do extravasamento do plasma. E medicamentos, que eu comentei também sobre o corticoide que pode afetar a série branca, principalmente. Então, assim, existem algumas situações de aglutinação dos leucócitos que não é tão comum, mas os analisadores mais recentes, mais modernos, conseguem diferenciar isso, porque a metodologia que eles usam consegue fazer essa diferenciação. Então, acaba não sendo um problema. Na série plaquetária, o que a gente tem de problema? A gente tem aí os agregados plaquetários, que pode ser por vários fatores, desde uma coleta mal feita, ou demorou, tempo de garroteamento, ou do próprio paciente mesmo, que pode ter sepsemia e outras situações que pode acontecer isso aqui. Tá? O satelitismo plaquetário, que é uma condição que é induzida pelo EDTA, não é uma situação que vai alterar o paciente, mas é uma pseudoplaquetopenia. O aparelho vai ler lá 80 mil plaquetas, mas quando você vai para a lâmina, você vê que tem várias plaquetas ao redor dos leucócitos e elas não foram contadas pelos analisadores, fazendo interferência do EDTA. A solução é mudar o anticoagulante para citrato ou heparina. Tá? E macroplaquetas, porque alguns aparelhos usam impedância para contar as plaquetas. E se elas forem grandes demais, ele não consegue diferenciar elas, ele não consegue contar por causa do pulso elétrico que é muito grande. E aí essas plaquetas não vão ser contadas no aparelho. Então você vai ter uma plaquetopenia, pseudoplaquetopenia, quando você vai para a lâmina, você percebe lá um monte de plaquetas dentro. E aí você precisa fazer uma correção, porque você precisa mostrar para o médico que não tem só aquela quantidade de plaquetas, né? Tem mais. E é isso aqui, ó, o agregado que a gente encontra na lâmina de plaquetas, que o aparelho não vai conseguir analisar. O satelitismo, que são as plaquetas em volta induzidas pelo EDTA, não é patológico, isso aqui é uma condição simplesmente in vitro. E as macroplaquetas, né? Então tem plaquetas aqui que chegam quase próximo do tamanho das hemácias, quase plaquetas gigantes.
Então, o aparelho, alguns analisadores podem não contar. Os mais modernos contam porque se utilizar a fluorescência, porque a metodologia não é impedância, é outra metodologia. Bom, aí, como corrigir isso? Eu tinha adiantado, as pessoas de placatopenia, a maioria dos casos é com a coleta em citrato. Sugere lá no laudo para o médico, ou conversa com o médico, e ele vai solicitar uma nova coleta em citrato, certo? Porque aí a gente vai, na maioria dos casos, a gente vai sanar, na maioria dos casos. Ah, pode ser que não resolva? Pode. Porque o problema pode ser, não pode ser o EDTA. Uma das causas de agregação é o EDTA, mas nem todas. Pode ser do paciente mesmo, e às vezes o paciente, se puder coletar e já passar a amostra no aparelho, melhor ainda. Mas aí isso aí fica um pouco inviável, né? Então existem outras maneiras de a gente conseguir isso. Bom, aí o médico solicitou hemograma no citrato e você vai passar no aparelho e simplesmente liberar. Não. Os tubos de citrato, alguns tubos de citrato têm uma concentração de 3,2 de citrato, o volume tem um volume visível de 0,5 ml no final do tubo, no fundo do tubo. Essa diluição, isso causa uma leve hemodiluição na amostra. Então, o resultado final que o aparelho deu está hemodiluído, em proporção pequena, mas está. E aí, como é que você resolve isso? Fazendo a multiplicação por 1,1. Então, tudo que for analisado, não calculado, os internatos médicos não precisam, mas leucócitos, contagem de eritrócito, hemoglobina, hematócrito e plaqueta, todos precisam ser multiplicados por 1,1. Que aí você sanou esse problema da hemodiluição. Tranquilo? E aí, em situações em que você tem macroplaquetas na lâmina lá, e aí como é que eu vou resolver esse problema? Porque não é temperatura, não é recoleta, eu preciso resolver isso. Bom, a gente tem um método, antigamente o método de Diffone era um dos métodos mais utilizados de contagem de plaqueta. Porém, o método de Diffone ele tem limitações, principalmente quando se diz respeito a tamanho. Porque, imagina, no método de Diffone você vai contar a quantidade de plaquetas em 1000 hemácia, né? E você imagina que a quantidade de plaquetas em 1000 hemácia, às vezes você não vai contar 1000 hemácia, muitas vezes o laboratório preconiza contar 5 campos, imaginando que cada campo tenha 200 hemácias. Mas aí, se a hemácia for pequena, você vai ter mais hemácia no campo. E se a hemácia for grande, você vai ter menos hemácia no campo. Então, o VCM, que é o que vai indicar se tem hemácias maiores e menores, vai comprometer a contagem de fone. Entendeu? E se a amostra tiver com anemia? A quantidade de hemácia por campo vai ficar ruim. Então, o método de Diffone tem essas limitações. O de Bárbara, o Conor, não tem essa limitação, porque é um fator, um coeficiente que ela descobriu, que é o 13.000, que independente da situação, você vai chegar a uma contagem de plaqueta aproximada, pessoal, é aproximado. Isso aqui você não vai substituir a contagem do seu aparelho não, porque ele é muito mais preciso. Mas em situações que ele não conseguir fazer isso, você precisa contar. Então você vai contar em 10 campos, em aumento de 1000 vezes, no objetivo de 100, você vai multiplicar o valor que você encontrou de plaqueta por 13.000 e dividir por 10. Aí você tem um valor das plaquetas aproximadamente. É importante colocar embaixo no laudo que você fez essa correção em lâmina, para o médico entender que se amanhã ele pedir um hemograma em outro lugar e o analisador dele for melhor e conseguir soltar um resultado mais preciso, pode ter uma discrepância. Então ele precisa entender que foi limitada a sua contagem diferente ali na lâmina. E assim, coloquei algumas situações que acontecem, que é necessário a gente fazer essas correções. Só nessas situações, pessoal. Macroplaquetas e plaquetas gigantes, que alguns analisadores não conseguem mensurar. Microesferócitos, se tiver muitos microesferócitos, se for por impedância, ele é muito pequeno, o pulso elétrico pode ser o mesmo, e aí contar como plaqueta. Então você vai ter um aumento de plaqueta, já não é plaquetopenia, é um aumento de plaqueta. E aí você vai falar, não tem acreditante de plaqueta. Então você precisa corrigir isso, falar para o médico qual o valor real aproximadamente. Esquizócito também. Se tiver muito esquizócito na lâmina, como são fragmentos pequenos, o pulso elétrico também vai passar na corrente lá e vai ficar bem parecido com plaqueta. E aí, colocar isso aí, é só coloquei que algumas metodologias não precisam fazer as correções. Bom, pessoal, aí eu falei um pouco da parte do pré-analítico, dos fatores que a gente encontra, dos desafios dos hemogramas no dia a dia. E agora eu queria falar um pouco sobre morfologia, que é a parte que eu acho que tem muito desafio, muita dificuldade, mas também acaba sendo muito interessante quando a gente vai aprendendo como funciona esse processo de morfologia. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo?
Bom, a parte morfológica, para fazer uma boa avaliação morfológica, depende de alguns fatores primordiais. Eu coloquei a coleta, que a gente já falou sobre isso, porque que ela é importante, o tempo e a temperatura, isso aí a gente já viu. Agora, eu coloquei aqui em destaque o esfregaço, que precisa ser bem feito, porque senão você vai ter sobreposição de células, não vai ficar um esfregaço homogêneo, isso dificulta a análise morfológica. Uma boa coloração é primordial. E um bom microscópio, porque não adianta nada você ter tudo isso aqui e o microscópio lá. Imagina o seu celular lá com a lente ruim. Ninguém quer um celular com a lente ruim, né? Hoje em dia quer um celular com a qualidade boa. Então, é a mesma coisa, é o microscópio. Usa o mesmo tipo de qualidade. E o que eu coloquei aqui, o esfregaço ideal, ele pode ser um pouquinho mais alongado até aqui, não tem problema. Só não pode a cauda dele encostar aqui, porque aí, se você precisar analisar a cauda, você não vai ter essa cauda para avaliar. E aqui a divisão dos campos da lâmina. O campo 1 é um campo que a gente não deve ser analisado, não serve para nada esse campo aqui. Tem muitas células aglomeradas em cima da outra, você não vai conseguir avaliar a morfologia, vai ficar tudo comprometido. O campo 2, que é o campo de análise, em que você tem uma distribuição homogênea das hemácias, você não tem sobreposição, então você consegue avaliar os leucócitos tranquilamente e a morfologia das hemácias. E o campo, o final, o campo 3, é uma área mais fina, a gente usa mais para avaliar a presença de agregados plaquetários ou quando tem a suspeita de certos parasitas, por ser grande, vai para o final da lâmina. Entendeu? Então a gente precisa... E aqui a morfologia fica toda comprometida porque você tem uma extensão demais do sangue, as células vão ficar um pouco mais espalhadas, um pouco mais displásicas, maiores, então você pode induzir você a uma observação errada dessas células. Então o campo 2 é importante. Não adianta, pessoal, se você vier para a borda da lâmina, eu sempre comento, quem trabalha comigo vê, que quando eu vejo, encontrei uma célula suspeita, um blasto, será que é um blasto, tal? Aí, olha, a primeira coisa que eu faço, a pessoa está olhando para a lâmina. Porque se ela estiver olhando bem aqui, esse campo aqui é um campo que pode comprometer o linfócito, deixar ele com displasia e você achar que é um blasto. Então, se você encontrou um blasto aqui, é um blasto? Parece. Procura em outro lugar, ele tem que estar em outro lugar. Se tiver, vai ter. Além de outras coisas que vai vir no hemograma, a gente vai falar também. Tá, sobre coloração hematológica. Uma boa coloração é indispensável para uma avaliação morfológica precisa. Por que isso? Eu vou trazer exemplos para vocês. O tanto que é importante a coloração. Eu coloquei os principais corantes aqui, que é o Mignoval-Giemsa, que é a associação de dois corantes hematológicos. O Leishman, que é um muito bom corante também. E o Panótico eu coloquei de vermelho porque é horrível. Eu coloquei de vermelho, eu tinha colocado uma carinha de uma caveira aqui, mas eu tirei, tá? Mas por quê? Porque esse panótico ele pode realmente, de fato, induzir você a não ajudar o paciente. Para não falar que vai matar. Tá? Só para falar que não vai matar, você não está ajudando ele. Então, panótico não. Aí eu sei que tem alguns lugares que usa preço, é mais barato, é mais interessante, mas quando você entende que tem estruturas interessantes, importantes na célula, que você não vai ver no panótico, e o médico não vai ficar sabendo, e você não vai conseguir laudar isso, você entende a importância de uma coloração. Bom, aí o Mignoval-Giemsa, eu estou colocando ele porque ele é uma coloração de referência, a maioria dos átomos utiliza essa coloração, então eu coloquei aqui o Mignoval, que é um corante, mais o Giemsa é uma associação de dois corantes, você tem esse resultado, onde você vê a diferença de cores, onde você consegue ver estruturas, essas diferenças, nada se mistura em termos de coloração, você consegue diferenciar as estruturas tranquilamente nessa coloração aqui. Eu vou colocar a técnica, assim, ninguém trabalha aqui em outro laboratório, mas eu vou colocar essa técnica como que funciona, só para vocês terem uma ideia de como é que é. Por que a maioria dos laboratórios não usa? É um pouco mais cara e é um processo um pouco mais delicado, porque você tem que... A proporção de água e proporção de corante no processo aqui é crucial. Se você errar, você errou na coloração toda. Então, às vezes, ingessa o processo no dia a dia, então, às vezes, o Leishman, que é mais prático, atende na qualidade e não precisa desse processo todo. Então, você vai colocar a lâmina seca, numa superfície plana, e vai colocar 2 ml de corante Mignoval por 3 minutos. Passados os 3 minutos, você vai adicionar 2 ml de água destilada por 1 minuto. Pessoal, é 2 ml mesmo, tem que ser, se você for no olho não vai dar certo não, a proporção tem que ser igual. E aí, no momento que estiver colocando água, não pode extravasar, porque você está fazendo uma diluição e se você extravasar, você perde totalmente essa diluição e o resultado fica ruim.
desprezar depois de 1 minuto, desprezar o conteúdo e colocar o Giemsa diluído na lâmina por mais 10 minutos. A diluição do Giemsa é aqui, é 2 gotas para cada 1 ml. Tá? Tem pessoas que fazem ajuste, pessoal. Eu gosto mais escuro, coloco 3. Eu gosto mais claro, coloco 2. Então vai depender de quem está fazendo. Mas o importante é que você saiba que você precisa evidenciar as estruturas. Você tem que conhecer as estruturas para você saber se está ficando clara demais ou escura demais. Então é importante, na hora de mexer, fazer isso. Então você tem esse resultado aqui. São fotos de medula. Essa foi eu que corei essa lâmina aqui. Aqui é um macrófago, medula, um macrófago com leishman, com leishmaniose, né, paciente com leishmaniose. Você vê que as estruturas estão aqui. Algumas pessoas podem confundir com plaquetas, mas quando a gente tem um bom corante, a gente consegue perceber que não são plaquetas. Se for um panótico, você não vai ver essa diferença não. Então vai ver. E aqui um paciente com leucemia, eritroleucemia, e tem muitos blastos, muitos componentes eritrocíticos aqui na lâmina. Mas a intenção aqui é mostrar a coloração, que você evidencia muitas hemácias, diferença de cor, tons de azul, tom de roxo, que modifica de acordo com cada estrutura das células. Isso aqui é importante na coloração. E aí eu trouxe um comparativo, para você ver, quem não conhece o panótico, para ver o quanto que ele é ruim. A mesma lâmina, a mesma célula, mas aqui, cadê as granulações dessa célula? Cadê? Não tem, não dá para ver. Cadê a cromatina? Você não sabe. Cadê o nucleolo? Aqui tem um nucleolo. Aqui não tem, você não consegue diferenciar. E o nucleolo é importante, depois a gente vai falar disso, para a gente ver a questão da diferenciação do mielócito. Então, assim, é bem difícil o panótico. Por isso que eu não... Aqui é o Leishman. O Leishman você já percebe, aqui é o panótico, as células ficam tudo muito escuras. E aqui você vê que a diferença da cromatina da célula ficou bem mais fina, bem mais delicada. Você já evidencia um laço tranquilamente. Aqui você poderia ficar com dúvida. Se aparece, aqui não, porque é muita célula. Mas se aparece meia dúzia de células desse tipo aqui, você conta como linfócito no panótico. E aí você errou, porque pode ser blasto. Aí é um problema. Tá? Aqui de novo o panótico e a mesma lâmina. Aqui, cadê o nucleolo? Não tem. Não dá pra ver. Aqui você já viu, ó, nucleolo. Então é importante. Não adianta você ter um aparelho bom, de qualidade, e chegar na hora de fazer a lâmina errar. O médico não quer saber se você tem um aparelho bom e uma coloração ruim, não. Ele quer saber que o resultado está errado. E eu trouxe só exemplos de alguns microscópios de mercado, que são, eu já trabalhei com os 3, assim, eu sei que são bons. Eu tenho o Nikon, o Eclipse, se não me engano esse é o mais comum. O Olympus CX21, muito bom também. E o Zeiss, que é muito bom também. Mas assim, esse aqui é bem caro, viu, pessoal? 25 mil, mais ou menos. O que muda basicamente nesses microscópios é a qualidade da lente, viu? Lente, sim. Porque cada um deles usa um tipo de lente. Por que o Zeiss é o mais caro? É a lente que é utilizada em óculos, em câmera fotográfica. Vocês podem ver muito do Zeiss. E tem toda um marketing em cima também, né, na qualidade, porque esses aqui também têm uma qualidade... São talvez, muito bons. Então, tá tranquilo para analisar, não vai ter problema nenhum. Bom, eu coloquei aqui umas perguntas só para a questão de reflexão. A coloração... É o pessoal lá do fundo que responde, viu? Tá. Não, mas aqui é só para reflexão mesmo, não precisa responder só na mente mesmo. O corante é importante para uma boa avaliação morfológica? Sim, né? Vale a pena economizar no corante? Não. Quanto vale o hemograma que você faz? Que aí você vai tentar economizar, tentando economizar no hemograma. Mas e quanto que vale a vida de alguém? Se você fazer errado. Né? Então, assim, a morfologia bem feita pode ajudar no diagnóstico precoce e salvar a vida. Então é importante, principalmente na oncohematologia, isso aqui. Bom, e aí, tá, vamos falar sobre morfologia, mas a gente precisa entender isso aqui. Se você for falar de morfologia e não entender hematopoese, é um tiro no escuro. Você precisa saber como é que as células são formadas e como que ela foi parar lá na corrente sanguínea e o que você deve encontrar, o que é normal. Na morfologia a gente precisa entender o que é normal, para quando o que é anormal acontecer, você conseguir identificar. Mas o normal você precisa, a obrigação de você saber. Então, na medula, de forma bem simplificada, essa hematopoese, nessa figura aqui, uma célula que tem um potencial de transformar em qualquer célula do sangue, ela recebe certo estímulo, a depender da necessidade do corpo, e vai se diferenciando. Se for uma necessidade de linfócito, vai se diferenciar em a célula precursora de linfócito e vai amadurecer e vai formar linfócito que vai cair lá na corrente sanguínea. Se for granulócito,
pode se transformar em massa, plaqueta, e os neutrófilos, linfócitos, monócito e basófilo que a gente conhece lá na circulação, e os eosinófilos, que são trombócitos. Então é bem simplificado isso aqui, mas assim, eu sugiro para vocês que vão trabalhar com morfologia, vão trabalhar com hemograma, saber isso aqui. Não isso aqui, é esse próximo aqui, ó. Aquilo lá é simplificado, aqui já é um pouquinho mais extenso, mas ainda é muito mais do que isso. Então aqui a gente tem a stem cell, que é a célula que tem um potencial grande de transformação, totalmente diferenciado, mas ela é comprometida já com as células hematopoéticas. Ela recebe estímulo dependendo da necessidade do corpo e vai se diferenciando. E aqui a gente tem os granulócitos, que a gente vai ver lá o promielócito, o mielócito, por exemplo, o meta, o bastão e o neutrófilo. Aqui é o que a gente vê no sangue. Aqui tudo é na medula. Quando acontece disso aqui vir para o sangue, é em situações ou infecção, ou a depender do que está acontecendo, uma situação neoplásica. Então, a gente precisa entender que essas células são comuns no sangue, essas aqui não. Mas não significa que a presença dela aqui é uma situação maligna, não. Tá? Pode ser uma questão de o corpo está precisando da demanda alta e a medula manda essas células para amadurecer lá no sangue. Fala, não, eu preciso que você trabalhe antes de você ficar maduro. Então, ela já cai na corrente sanguínea, vai fazendo o processo dela e amadurecendo ao mesmo tempo. É isso que acontece nas infecções. Então, é importante saber isso aqui, pessoal. Se você não sabe a sequência maturativa de cada linhagem, você não vai conseguir laudar um hemograma. Se laudar, você vai ter problemas, porque uma hora você vai laudar errado, o médico vai interpretar de outra forma. Bom, a granulopoiese. Vou falar da granulopoiese porque o assunto a gente vai focar mais na parte de oncologia, e eu quero só deixar mais vocês assim, cientes de como que funciona esse cenário da oncohematologia. Então aqui a gente tem a granulopoiese, que a gente tem aqui o mieloblasto, que amadurece para o pró, que amadurece o mielócito e vai amadurecendo até chegar no bastão, que no neutrófilo segmentado que a gente conhece, que é o que está na corrente sanguínea. Esse processo todo aqui deve acontecer na medula. Essas duas células aqui, pessoal, essa célula aqui que é o metamielócito, ele não faz divisão binária, ele simplesmente amadurece. Daqui para cá, sofre divisão binária. Então eles têm capacidade de se duplicar. Entendeu? E aí isso é importante para a gente entender o que é escalonamento ou não. Isso é importante. Alguém já ouviu falar sobre desvio à esquerda? Tá, então, mas por que desvio à esquerda? A gente tem aqui um hemograma sem desvio. No contador hematológico, as células mais jovens ficam do lado esquerdo, comumente a gente contar. Então, quando a gente tem células que são mais imaturas, a gente tem mais um escalonamento para o lado esquerdo. Então, por isso que chamava de desvio à esquerda. Então, aqui a gente não tem. Então, a gente tem 2 bastões e 74 segmentados. Normal. Isso é o que a gente espera no hemograma normal. Agora, o desvio à esquerda, nesse caso aqui, você já tem mielócito, que não deveria estar na corrente sanguínea, tá? O meta, que também não deveria, bastões em uma quantidade de porcentagem interessante, e segmentado. Então aqui já tem um desvio à esquerda, só que ele é escalonado, pessoal. O que é isso, escalonamento? Você está preservada a sequência maturativa. Você tem 2 mielócitos e ele é em ordem crescente. Ele vai de mielócito, ele vai se duplicando por fazer a divisão binária e vai aumentando. É o que a gente espera, que essas células estejam nessa ordem de evolução crescente. Então tem essa cronologia. Agora, quando é não escalonado, você tem lá blasto, que já não é comum aparecer, mas vamos supor que você não tivesse o blasto, tivesse só o promielócito aqui. E aí, você já tem 2 promielócitos, vamos supor, 2 blastos, nenhum promielócito, 22 mielócitos, aqui deveria ter 30, 25, 28, meta, e na verdade tem 5. Ué, o que aconteceu daqui para cá? Não amadureceu, não? Não amadureceu, ele simplesmente ficou. Então, só proliferou, só está multiplicando. Então, isso aqui é um indicativo de que a árvore do lobo não está funcionando bem. Além de um outro fator aqui, que é a ausência de promielócito. A gente chama isso aqui de hiato leucêmico, que é um buraco na cronologia da maturação. Você pulou de blasto para promielócito, então você tem um buraco. Isso aqui é um indicativo de uma situação neoplásica. O médico vai chamar a atenção. Então, se você não sabe como funciona esse escalonamento, se você não sabe a sequência maturativa, se você libera isso para o médico, se for infeccioso, o médico fala assim, não, está errado. A maioria das vezes está errado. Ah, mas é sempre assim? Não. A hematologia a gente não pode falar sempre porque existem exceções. Mas a gente tem que estar ciente de que isso aqui tem um significado importante, para não sair soltando assim. Tá? Mas pode acontecer de ser uma situação benigna e ter essas condições aqui.
mas não é comum não. Tá? Então aqui eu desvio a esquerda não escalonado. Bom, aí a gente falou de escalonamento, falando sobre a importância dessa, agora vamos falar sobre a estrutura das células. Como é que vocês vão identificar essas células na corrente sanguínea? É importante você conhecer as células não só pelo que você vê, porque utilizar a mente fotográfica para fazer a memorização de células do sangue, eu não acho uma boa ideia você ficar simplesmente com essa forma de aprendizado. Por quê? Você tem como referência aquela coloração, você tem como referência aquele padrão de núcleo, você tem como referência aquela forma da célula. E a gente sabe que não é assim, vai mudar. Então, se você conhece as características das células, ela pode estar em coloração que for. Você sabe que é uma célula neutrófilo, monócito, e a gente vai. Então, o que a gente precisa levar em consideração? Tamanho, a relação núcleo-citoplasma, a proporção entre o núcleo e o citoplasma, isso é muito discrepante. O formato do núcleo, importante. A cromatina, que é o núcleo ali, se ela é mais densa ou não. E o citoplasma. Então, praticamente as estruturas que a gente vai ver e analisar serão essas aqui, os leucócitos. Né? Tá, tamanho da célula. Como é que a gente vai fazer essa avaliação característica? A gente pode variar de acordo com o tipo de célula e seu estágio de maturação. Podemos ter por base o tamanho das hemácias normais como referência. Então, você vai fazer um comparativo com as hemácias, para você saber se ela é grande ou pequena. Sendo quanto mais próximo do tamanho dos eritrócitos, menor pode ser considerado leucócito. Por exemplo, aqui, um tamanho pequeno é o linfócito típico, que a gente conhece, é mais próximo do tamanho da hemácia. Um neutrófilo já tem um tamanho médio, comparado às hemácias, e um monócito um pouco mais avantajado. E aqui uma imagem representando isso. Aqui no neutrófilo você consegue ver que ele é mediano, o linfócito já chega muito mais próximo do tamanho da hemácia, e o monócito maior que os dois. É mais ou menos o tamanho, a gente avalia na hora de descrever isso. A relação núcleo-citoplasma, que é o que eu falei, isso é importante na descrição de algumas situações. É a proporção do núcleo com relação ao volume do citoplasma. Se você tem muito núcleo para pouco citoplasma, ou se você tem muito pouco núcleo e muito citoplasma. Isso aqui que é essa relação. Então, assim, o monócito, a gente tem essa célula de referência. Eu estou trazendo o monócito aqui porque são células mais conhecidas. Tem uma relação baixa, então você tem muito citoplasma e o núcleo um pouco menor. Então você tem mais abundância de citoplasma. Baixa. O prolinfócito já tem uma proporção quase que igual, uma quantidade de núcleo, um pouco mais citoplasma. Vou mostrar a foto do prolinfócito, vocês vão entender depois, o prolinfócito. E o linfócito, que é o tipo que quase não tem citoplasma, só tem mais núcleo. Então ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Tá? E eu coloquei o linfoblasto aqui porque eles são bem parecidos nessa questão de proporção. Bom, aqui a relação, aqui é o linfócito típico, você vê que ele tem pouco citoplasma, então ele tem uma relação alta. Aqui você tem um prolinfócito, que você já tem uma quantidade maior de citoplasma comparado ao linfócito típico, então já tem uma moderada essa relação. E aqui um plasmócito, onde você tem um núcleo picnótico e um grande citoplasma, então você tem uma relação mais baixa comparado às outras células. Consegue perceber, né? Tem essa diferença aí. Tá, o formato do núcleo. Ele pode ser regular ou irregular, pode apresentar variações como, por exemplo, dentações, fenda, que no caso pode ser chamado de núcleo privado, algumas irregularidades sem padrão, podendo ter sinais ou não de anormalidade. Por exemplo, o monócito é uma célula normal que tem irregularidade no núcleo, ele não tem forma provavelmente definida, então não tem sinal de malignidade, então você precisa conhecer que essa célula tem esse padrão de alteração. Né? Isso aí. Aqui eu trouxe o exemplo, aqui é um linfócito com indentação, aqui é um linfoma do manto, aqui é um linfócito clivado, um linfoma chamado folicular, e aqui é um monócito típico com um núcleo irregular e sem padrão. Então você vê que esse aqui é diferente desse, e está tudo normal com essas células aqui. Essas aqui já são situações malignas. Só para entender o que é indentação e o núcleo privado. Certo? Pronto, cromatina. Como é que a gente avalia a cromatina de uma célula? Ela pode ser condensada, moderada ou frouxa. O aspecto dessa cromatina, além de ela ser moderada com a condensação menos compacta ou não, ela tem um aspecto que ela pode ser toda lisa, uniforme, ou ela pode ser heterogênea, ela pode ter vários pontos de outras cores na cromatina. Então, é importante esse aspecto dela. Aqui a gente coloquei como cromatina frouxa do mieloblasto, do monoblasto, do linfócito reativo, uma cromatina moderada, a gente vai ver exemplos aí. E uma cromatina condensada do linfócito típico que a gente viu também, eu vou mostrar para vocês aqui na próxima imagem.
Bom, a cromatina do linfócito típico, bem densa, você vê que ela é bem escura, mostrando uma densidade alta, cromatina densa. Cromatina moderada, você já vê que ela já tem um pouco, ela é mais frouxa do que essa daqui um pouco, porém não é tão frouxa quanto a do blasto. Então o blasto consegue ser muito mais fina, quase que transparente, comparado a essa daqui. Quando eu falo transparente, é você conseguir ver a luz passando por ele, quando você usa o olho no microscópio. Então, você vê esse aspecto da cromatina mais frouxa. Então, aqui tem 3 exemplos aqui de cromatina condensada, moderada e frouxa. Sim, a coloração fica bem clarinha. Então, você percebe uma célula bem mais clara e homogênea mesmo. Aqui é a condensada, esse aqui é o eritroblasto cromático, e aqui é um blasto cromático frouxa também. Você vê que é bem diferente a densidade. Falando de densidade, a gente fala de cor também. E a cromatina heterogênea, o que é isso? Representando aqui. São esses pontos mais claros e mais escuros na cromatina. Então, essa aqui já tem alguns como fosse, a gente fala chão de sertão, algumas pessoas usam esse termo para falar do plasmócito, que é essa célula aqui que tem a cromatina meio rachada, alguns pontos claros e outros escuros. Essa aqui, que é o blasto, já tem a cromatina de cor mais uniforme. Então ela já é homogênea e essa aqui é heterogênea. Okay? Bom, eu coloquei o exemplo aqui do salame para a gente ver o que é heterogêneo, e aqui um linfócito de LLC, que é uma linfocítica crônica, para ver a heterogeneidade da cromatina dessa célula. É bem parecida, só para fazer uma associação, para não esquecer. Bom, o citoplasma pode apresentar basofilia leve, moderada ou acentuada. Podem ser regular ou irregular, ou com projeções. Vamos ver isso aí. A basofilia leve, você vê que ela é bem clarinha, quase não tem nenhuma basofilia. Essa aqui já tem uma certa basofilia, principalmente na periferia do citoplasma. E essa daqui já tem em azul. Então a basofilia já bem acentuada. Então aqui a gente tem os 3 níveis, só para a gente ter... Pessoal, isso aqui é só para você ter ideia de como, quando você vê uma célula, você descrever. Ó, eu já tenho ideia do que é uma cromatina frouxa. Já tenho ideia do que é um citoplasma com basofilia acentuada. Então, tome como referência e vai para você descrever a célula. E aqui as projeções. Pode ter essas projeções irregulares aqui, que são parecendo, nesse caso aqui é um tricoleucócito, parece um cabelo, né? Que a gente chama de tricoleucócito, que são projeções irregulares no citoplasma, não tem um padrão. E aqui são projeções de periferia, nos polos. Aqui a gente percebe que tem esses alongamentos, bichamento no citoplasma. Bom, agora a gente já consegue basicamente descrever uma célula. Você viu uma célula lá, eu não sei o que é, eu não sei arriscar, mas eu vou descrever ela. Você vai falar sobre o núcleo, você vai falar sobre a cromatina, você vai falar sobre o citoplasma, e isso aí você consegue, para quem entender, você consegue descrever a célula, sabendo desses processos todos que eu falei aqui. Então assim, eu vou falar um pouco dos linfócitos reativos, porque é um problema na maioria, eu penso que já tive essa dificuldade, e eu vejo ainda que é comum dessa dificuldade de confusão entre linfócitos reativos. Então eu vou falar sobre ele para a gente ver a diversidade que tem dessas células na rotina. Os linfócitos reativos apresentam algumas variações morfológicas, entretanto eles devem ser contados na diferencial como linfócito reativo, não precisa diferenciar. É linfócito reativo e pronto. Tá? Tem o mesmo significado para o médico, mas precisa ser colocado na diferencial. Essas variações vão desde o tamanho da célula, irregularidade no núcleo, cromatina condensada heterogênea, basofilia e citoplasmático. Então, assim, por isso que se torna complexo a avaliação desse linfócito reativo, por conta disso aqui, ó. Ele não tem um padrão 100%. Ah, esse já bati o olho, essa aqui é linfócito. Não, tem uns que vão se comportar de forma diferente, porque existem essas variações aqui. Então, isso se torna um pouco complexo na avaliação do linfócito reativo na morfologia. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que é um linfócito aqui reativo, linfócito tamanho médio, cromatina levemente condensada, que poderia ser moderada também, citoplasma abundante, de contorno irregular, tá vendo que eles estão obedecendo o contorno das hemácias aqui, adjacentes, e com basofilia nas extremidades. Ok, você descreveu um linfócito reativo. Precisa disso aqui? Não. É só para vocês saberem o que é. Você precisa memorizar isso aqui, conhecer, porque independente da coloração, se você consegue ter essas informações dessa célula na cabeça, você sabe que ela é, onde ela estiver. Mas o médico só vai colocar uma diferencial como linfócito reativo. Aqui mais exemplo dessa célula, em uma coloração um pouco diferente, mas você percebe que os padrões são iguais.
Apesar de ser mais escurinho que essa aqui, mas o padrão é igual. A gente precisa entender os padrões. Linfócito reativo de tamanho médio é um outro linfócito reativo. Tamanho médio, moderado em relação ao núcleo-citoplasma. Núcleo de contorno regular. Cromatina condensada e heterogênea, você consegue ter pontos de cores diferentes aqui. Citoplasma com intensa basofilia. Essa região perinuclear pode apresentar ou não, pessoal. Então, assim, isso aqui não fica preso a isso não. Mas se você perceber ela, ajuda ainda mais a fortalecer que é um linfócito reativo, que a gente chama de zona de Golgi. Esse nome linfoplasmocitoide aqui é só nomenclatura, mas, como eu falei, na diferencial acontece só com linfócito reativo. Só precisa conhecer ele, para não confundir com blasta. Mais uma foto desse linfócito, a basofilia é a mesma. Está vendo que tem uma projeção aqui, mas se você olhar essas características, é a mesma. Basofilia. O linfócito granular, que é um linfócito pequeno, moderado em relação ao núcleo-citoplasma. Você vê que eu tenho uma proporção um pouco maior de citoplasma. Cromatina leve condensada, citoplasma azul, pálido e com granulações azurófilas visíveis. Então, se você sabe essas características, você memoriza isso aqui, você sabe que isso aqui. Eu estou com dúvida, peraí. Eu lembrei lá que o linfócito granular tem granulações e o citoplasma é pálido. O citoplasma não é pálido e não tem granulação, então não vai ser um linfócito granular. Então, isso ajuda você nesse sentido. Mais fotos dessa célula, viu que ele aqui está sendo espremido pelas hemácias, mas o padrão de cromatina e as características de citoplasma pálido e granulações permaneceram. Isso aqui te ajuda. Mas o formato mudou. Não se prende a formato, porque a gente pode afetar isso no momento do esfregaço. E aqui é o linfócito que a gente chama de plasmócito com célula de Motte, que é um plasmócito, na verdade, com vesículos de imunoglobulina. Então ele fica com esses vacúolos aqui de imunoglobulina. Deve ser contado nesse contexto, se você vê que é um contexto infeccioso, não tem outras alterações, como linfócito reativo. Mas se tiver fenômeno de Rouleau, as hemácias empilhadas em forma de moedas, e ter citopenia, plaquetopenia, anemia, isso aqui precisa ser contado como plasmócito. Tá? Por isso que é importante a avaliação do contexto do hemograma. Aqui, novamente, as células, em coloração ruim, coloração mais ou menos, e essa coloração média. A mesma célula. Agora, o problema dessa célula aqui, não confundir com célula de Burkitt. Por quê? Aqui é uma célula benigna, dependendo da situação. Pode ser um paciente com dengue, pode apresentar essa célula aqui. Um linfócito reativo com vesículo de imunoglobulina. Uma célula normal. Agora, aqui não. Aqui é uma célula neoplásica, que tem vacuolizações que não é de imunoglobulina. A cromatina é totalmente homogênea, mais cromatina de blasta. Aí você, poxa, a basofilia parece, tem vacúolos, mas a cromatina aqui fala diferente. Eu costumo falar, para quem convive comigo, que a cromatina é o mais importante para você avaliar a célula. Por quê? O citoplasma pode mudar se você mudar a conformação dele no esfregaço. A coloração pode mudar, mas a cromatina que revela em que linhagem essa célula pertence. Então ela é importantíssima, a cromatina, na avaliação morfológica. E se a coloração for ruim, você vai confundir tudo. Aí você não tem critério mais nenhum. Então, outra confusão que costuma fazer é um linfócito reativo quando tem uma basofilia mediana, uma célula mais um pouco displásica, que pode acontecer, com o monócito. Parecer? Parece, se você olhar a forma. Se você ficar preso só a forma, você vai falar que é a mesma célula. Mas se você ficar preso aqui, o citoplasma, a basofilia não é a mesma. Se você olhar a cromatina, aqui é uma cromatina frouxa, totalmente homogênea. Aqui não, já tem pontos mais escuros e mais claros. Então aqui já é heterogêneo. Você já consegue diferenciar a linhagem pela cromatina. Opa, esse aqui não é monócito. Pareceu, mas não é. Bom, pessoal? Tranquilo? E aí eu vou falar um pouco dos blastos, porque falar de morfologia sem falar de blasto também gera sempre uma expectativa para saber como a gente... que é o desafio, né? O que é um dos mais difíceis para mim na rotina. Bom, aí, falar de blasto, a gente precisa falar de tríade leucêmica. Como é que tá o horário? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá, então, falar de blasto, a gente precisa falar de tríade leucêmica. O que é tríade leucêmica? A gente tem... a maioria das leucemias agudas, ela é um comprometimento medular e que reflete no sangue. Ela é uma doença da medula, é uma doença do sangue. Só que ela reflete no sangue. Então,
a gente tem o que quando reflete no sangue? Um comprometimento das nossas linhagens, porque a medula está toda comprometida em produzir blasto. E o mesmo material que é a stem cell, que produz plaqueta e hemácia, está sendo destinado para produzir só blasto. Então você falta matéria-prima para produzir as outras séries. Então você vai ter o quê? Uma anemia, porque você está faltando produzir hemácia, uma trombocitopenia, porque não está produzindo plaqueta, e a neutropenia. A neutropenia porque tudo está virando ácido, não tem neutrófilo mais. Então, assim, esse aqui é a tríade leucêmica. A maioria das leucemias agudas se comporta com esse aqui, dessa forma. Então, você viu isso aqui, precisa avaliar a lâmina de forma mais criteriosa. Por que não leucocitose? Muitas pessoas achavam que a tríade leucêmica é anemia, trombocitopenia e leucocitose. Porque se você pega uma lâmina de um paciente que está em fase inicial não vai aparecer leucocitose. É capaz de ter uma leucopenia. E com 65% de classe. Então, o leucócito nessa situação revela a fase da leucemia e não simplesmente a tríade leucêmica. Bom, aí aqui, exemplificando isso, nesse caso tem leucocitose, ok, mas o que é importante é a anemia, a plaquetopenia e a neutropenia, 27 só, se você for olhar o absoluto aqui, 32. Então, olha, 71 mil dos 118 mil leucócitos são células contadas como monócitos. Mas será que é monócito mesmo? E aí agora a gente precisa entender. Aí, o que eu sempre falo, esse perfil de hemograma aqui precisa procurar blasto. E o blasto não anda sozinho. Quando eu falo isso aqui é porque sempre vai ter uma citopenia ou outra alteração. Um blasto cair na corrente sanguínea, ele precisa ter o comprometimento da barreira laminar que levou ele a sair. Ele não é para estar lá. Então, se acontecer dele estar lá, tem algum outro problema envolvido. E a medula o sangue vai refletir isso. Bom, aí a descrição dos blastos, vamos usar o padrão que a gente aprendeu de descrição morfológica das células, por isso que eu quis colocar aquilo lá, porque nesse caso aqui a descrição é importante. Dos linfócitos reativos, não. Agora, nesses casos é importante. Então você vai falar para o médico que é um blasto, que é um blasto. Uma célula, né? Vamos colocar como célula, para quem ainda vai aprender. Blasto célula do tamanho médio, comparada às hemácias, de moderada a alta relação com o citoplasma, porque pode ter uma diferença. Cromatina frouxa, totalmente homogênea, tá vendo que não tem pontos mais escuros. Esses pontos aqui são nucleus, não são heterogeneidade. Núcleo visível, que eu acabei de mencionar, citoplasma com basofilia moderada e aparentemente agranular. Então você está falando para o médico que você não viu grânulo aparentemente, morfologicamente, mas se você fizer a citoquímica, talvez tenha. Porque é outro exame que vai revelar isso. Então é isso que você vai descrever lá no hemograma. Quando lá 10% dessas células aqui, descreve isso lá. Vai ter um direcionamento de que célula que é. Novamente, mais uma foto dessa célula. Essa aqui é a coloração mágica, pessoal, para você ter ideia. Tanto que é legal a coloração. Aqui, outro tipo de blasto, porque o que acontece? Muita gente acha que blasto é tudo igual, mas não é. Então, assim, tem morfologias que mudam de um blasto para o outro, e a gente descrever isso ajuda o médico a direcionar essa informação para a investigação do imunofenotipagem, por exemplo, e na imunofenotipagem, quem usa os marcadores lá vai saber, poxa, se tem grânulos nesse blasto, a chance de ser um blasto mieloide é grande. Vou usar marcadores de investigação mieloide primeiro. Porque, para quem já teve contato com essa parte de imunofenotipagem, percebe. E é um jogo. Você joga um pouco ali, descobre ali a população, depois você vai filtrando até você chegar no diagnóstico. Então funciona dessa forma. Então você ajuda o médico e o resultado dos próximos laudos. Então aqui é um blasto médio, relação do citoplasma moderada, cromatina frouxa e homogênea, núcleo visível, citoplasma com basofilia moderada e presença de grânulos. Se você falou isso aqui, a linhagem mieloide já está bem em destaque aqui. Como que a gente não confunde a presença de grânulos se ela é heterogênea? Heterogênea você fala do citoplasma? Porque assim, o grânulo é no citoplasma, a heterogeneidade está no núcleo. Só no núcleo. O que você vai falar de citoplasma é a presença no caso de basofilia e a presença ou não de grânulos. Se tiver alguma inclusão, por exemplo, no bastante de Alve, que a gente vai ver depois, relata também. Mas heterogêneo é núcleo. Só cromatina.
Aqui, novamente, esse blasto, as granulações finas aqui, não sei se vocês conseguem perceber, tem granulações finas aqui também. Então, isso aqui é importante você colocar lá na descrição. Falar só que é blasto é importante? É, mas se descrever é melhor ainda. Bom, e aí a gente tem um blasto aqui, esse blasto aqui tem uma morfologia diferente. Blasto de tamanho médio, alta relação no citoplasma, cromatina homogênea, núcleo apresentando um recuo ou invaginação por parte do citoplasma, configurando um blasto com uma morfologia Tup-like. O que é isso aqui? Tem uma alteração genética que confere nessa morfologia aqui. E se você coloca isso aqui, o médico já vai pedir um exame complementar, já genético, já imaginando essa alteração. Isso tudo já ajuda o médico na investigação. Então, está muito ligado à linhagem mieloide, essa alteração aqui. Então, se você relata que tem isso aqui, o médico hematologista que pegar um hemograma com essa descrição, fala, poxa, blasto Tup-like, tem um prognóstico desfavorável, infelizmente, para o paciente, e ele vai investigar a citogenética e mutação tem nessa mutação para confirmar. Mas a gente identifica no exame esse tipo de cromática. A gente pode pedir para o paciente retornar ao laboratório para a gente fazer uma nova análise e mandar para o médico as duas análises que foram feitas para dizer que a gente confirmou que isso não tem necessidade. Se você tiver segurança, não tem, porque quanto mais rápido você for liberando o resultado, é melhor. Porque se eu chamar o médico, a não ser que você tenha dúvida do seu resultado. Sim. Ah, eu tenho dúvida da lâmina, faz outro, 2, 3. Ah, eu tenho dúvida da qualidade do material, ficou hemolizado, está afetando, não, aí sim, eu recoleta. Mas se for só por conta da morfologia, não. Se for o caso, tire foto, manda para o médico, converse com um hematologista, mas não precisa fazer recoleta porque o tempo aqui é importante. Então, pessoal, mas falando de descrição, não precisa você falar da linhagem, tá? Esse aqui eu só coloquei na nível de conhecimento. Você só vai escrever o blasto, então. Não precisa falar que é linhagem mieloide, isso aí quem vai falar são os outros exames. Mais fotos desse tipo de blasto, que é o blasto Tup-like, tem uma invaginação aqui, vocês percebem a região mais clara, não é nucleo, você vê que é uma região que não tem uma limitação bem definida, são pontos mais claros, por isso que a gente parece, né? Pois é. Então, assim, a gente percebe que eles não têm uma forma bem definida e eles ficam mais recuados. Esse aqui está no meio, mas na maioria deles fica recuado, parece uma xícara. Por isso que chama Tup-like, né? Parece uma xícara. Então, é por isso que a gente descreve esses blastos e é importante fazer essa diferenciação. Mais uma vez, a importância da coloração aí. E se você tiver um panótipo ruim, você vai ser. Aí você não vai relatar e vai só atrapalhar o médico. E é um outro blasto também, que é uma relação com cromatina moderada, condensada. Essa aqui já você vê que a condensação da cromatina já não é tão frouxa, mas ela já é homogênea, ela é de escura, mas é da mesma cor. Os pontos que você está vendo claro são nucleus. Citoplasma com intensa vasofilia e projeções em uma das extremidades semelhante a um espelho de mão. Isso aqui, essa morfologia, se você vê você contou 30% dessas células e a maioria delas tem essa morfologia, ou mais de 10% tem essa morfologia, você precisa relatar porque isso aqui está muito ligado à linhagem linfóide, ajudaria o médico também. Coloca células no citoplasma com projeção em uma das extremidades semelhante a espelho de mão. Pronto, deixa o médico investigar. O médico hematologista sabe o que isso significa. Bom, e aí a inclusão que eu falei, que a colega perguntou, aqui é um citoplasma, porém aqui tem uma inclusão que é um bastonete de Auer. O que é isso? São condensação de grânulos. Os grânulos se condensaram e formou esse bastão. Então, esse grânulo é mieloide. E aí a gente tem isso aqui é patognomônico da linhagem mieloide. Você pode, médico, ver esse aqui já vai saber que é a linhagem mieloide. Você não vai falar isso. Você vai escrever o blasto e falar que tem presença de bastonete de Auer. O monoblasto, que é uma célula um pouco maior, você já viu uma célula grande, moderada em relação ao núcleo citoplasma, cromatina frouxa e homogênea, nucleus visíveis, o núcleo é regular, é uma característica do monoblasto, pessoal, por isso que eu coloquei regularidade no núcleo, porque muitas vezes a gente vê monoblasto com promonócito, e aí existe uma diferença. Aqui é o promonócito. Então, olha para você ver, o monoblasto, você vê que a vasofilia dele é mais acentuada, citoplasma, e o núcleo é mais regular e a cromatina um pouco mais condensada. Aqui a cromatina já é mais frouxa, é uma célula, a próxima estágio maturativo da célula. Só que é maligno nessa situação. E aqui você já tem um núcleo mais convoluto, percebe que ele está totalmente dobrado? Isso é característico dos promonócitos. E o núcleo visível. Às vezes pode não ver em todos? Pode, porque às vezes dobra o núcleo bem em cima do núcleo.
mas a cromatina aqui já não perdeu aquela basofilia, já está com aquela cromatina de monócito mesmo, que já está próximo da célula mais madura. A cromatina já está bem próximo do monócito, mas o que define é esse núcleo convoluto com presença de núcleo. Isso aqui é o promonócito. Viu isso na corrente sanguínea? Vai ter lá leucopenia, plaquetopenia, anemia. Essas células são blastos equivalentes. Não precisa, se você não conseguir diferenciar ela como promonócito, conta como blasto e escreve a morfologia dela. Pode já se sugerir. Morfologia sugestiva de promonócito. Sugestivo. Você não está afirmando. Você está ajudando o médico à investigação. Então, é importante isso. Tá, e o promielócito anômalo é outra situação que não é aquele blasto tradicional, é um promielócito. A lesão aqui na célula aconteceu quando ela estava a célula promonócito, o blasto evoluiu, teve uma lesão genética nesse momento aqui, e aí só vai proliferar isso aqui. E com a morfologia totalmente diferente do que a gente conhece do promonócito. Então, você tem uma célula com muitos grãos, você quase não enxerga o núcleo, de tanto grão que a célula tem. Então, você tem aqui o núcleo cromático de condensação moderada e homogênea, porém ele consegue ser homogêneo, só é mais escuro, só é mais densa a cromatina. Núcleo visível, que a gente consegue ver aqui, porque a coloração está um pouco... Não, mas aqui dá para ver. Dá para ver? Uhum. E intensas granulações. Se você falar isso aqui para o médico e você colocar assim, morfologia sugestiva de promielócitos, anômalos, sugestiva, por exemplo, se você tiver certeza disso, essa leucemia aqui é perigosa, pessoal. Ela é extremamente grave. Você precisa ligar para o médico, porque esses grãos aqui levam o paciente a um quadro de hemorragia gravíssimo. Então, o médico vai dar medicamento para amadurecer esses grãos o quanto antes, mas ele precisa desses grãos que matam o paciente assim. Então, é uma das leucemias mais graves que tem. Então, a gente precisa identificar, ter certeza, ligar para o médico e falar para ele, a conduta dele tem que ser rápida. São blastos equivalentes, você vai contar lá como blasto e descrever a morfologia. Não conte como um promonócito, tá? Porque senão a gente vai entender que é uma infecção, por exemplo. Mas a quantidade não vai fazer ele pensar isso, mas é importante. Esse aqui é um promielócito anômalo, porém hipogranular, sem grânulo. Ela você já percebe como um núcleo, não tem aquelas granulações, o núcleo já fica dobrado, parecendo asa de borboleta, eles usam essa analogia, ou halteres, em alguns casos eles ficam bem separados mesmo, é bem característico dessa célula. São blastos equivalentes, você escreve a morfologia, conta como um blasto, libera e coloca a observação. Por isso que a descrição é importante. Por isso que eu comecei falando sobre características morfológicas para ajudar vocês a criar essa construção de como descrever uma célula. Porque quando você for descrever a célula aqui, você precisa dessas informações. Se você não tem essa construção de que é uma relação com o citoplasma, cromatina frouxa, não, você não vai conseguir descrever um blasto para o médico. Você simplesmente, se você conseguir identificar, lógico. Mas se você descrever, melhor ainda. Bom, e aí o desafio, blastos e linfócitos reativos, são células muito parecidas, muita gente faz confusão com isso, e eu coloquei aqui algumas coisas que separam bem essas células. Então, os principais pontos comparativos. O blasto, em sua maioria, tá pessoal? E a gente viu que tem vários tipos de blasto. A cromatina é frouxa e homogênea. É um ponto positivo do blasto. Aqui, no linfócito, a cromatina é moderada e heterogênea na maioria dos linfócitos reativos. Então, pela cromatina, você já sabe que não é blasto. Mas vamos lá, outro ponto. O núcleo é visível. Pode aqui também pode ser. Aqui já é um ponto que não é tão forte. Porque o núcleo não é uma situação que favorece só o blasto. O promonócito tem, se bem que o promonócito também é, mas o promielócito normal, que não é maligno, tem núcleo. O prolinfócito tem núcleo. Então, o linfócito reativo de situação reacional, sem ser malignidade, tem núcleo porque é uma atividade nuclear. Simplesmente é uma organela que está trabalhando e produzindo mais conteúdo genético ali. Então a gente precisa entender que o núcleo não é uma coisa ligada somente a blasto. Citoplasma com basofilia leve, moderada ou com ou sem granulações. A gente viu essa variação há um pouco. O citoplasma com basofilia moderada acentuada. A maioria dos linfócitos reativos, a basofilia não tem granulação e a basofilia é acentuada e a moderada. Então assim, isso aqui ajuda você, na hora que você bater o olho, aparece blasto, tem a forma de um blasto. Estranho, peraí, a cromatina é muito condensada, o citoplasma é muito azul, uma basofilia acentuada. Opa, será que é blasto mesmo? Tem blastos com cromatina azul, a gente vai ver. Não quero dificultar, não, mas vai ter. Então aqui eu trouxe um comparativo do que eu estou falando. Aqui é o linfócito reativo, a basofilia
nas extremidades, as células respeitam o contorno das hemácias, é uma característica de alguns linfócitos reativos. A cromatina é heterogênea, está vendo a presença de nucleolo aqui. Aqui é um blasto. A cromatina é bem homogênea e frouxa. É uma característica forte dos blastos. Isso aí. Aqui a basofilia está quase a mesma coisa. Então, a cromatina aqui te salva. Entendeu? Quando eu falo que a cromatina é importante na diferenciação da célula. Aqui no linfócito reativo, aqui tem uma célula com displasia no núcleo. Aqui ela está respeitando o entorno das hemácias, aqui está respeitando o contorno das hemácias do mesmo jeito, basofilia bem próximo, mas a heterogeneidade aqui do núcleo tira o linfócito reativo e aqui é o blasto. Parece, mas se você sabe avaliar o ponto forte de cada uma das células, você consegue tirar essa aqui. Aqui mais outro exemplo, que é aquele blasto que eu mostrei no começo, com o linfócito reativo. Cromatina frouxa, cromatina heterogênea, está respeitando o contorno das hemácias, que é uma característica dele, chega dobra aqui o citoplasma, fica mais azul, e aqui está encostando também um pouco. É só uma característica do citoplasma quando encontra as hemácias. Aqui o monoblasto, que é aquela célula que eu te falei, que tem um pouco mais de citoplasma, esse é um linfócito reativo que tem mais citoplasma também. Botei as duas para comparar aqui. Basofilia é um pouco mais acentuada nessa célula que é o linfócito reativo, aqui é um pouco mais moderada, mas a cromatina é bem diferente, bem heterogênea. Aqui tem 3 nucleolos visíveis, aqui não tem. Aqui, esses aqui são pontos de heterogeneidade, então não é nucleolo não. Aqui é um blasto e aqui é um linfócito reativo de novo. Então esse blasto tem uma pequena basofilia, uma relação alta no citoplasma. Aqui já tem mais citoplasma, basofilia acentuada, mas a cromatina aqui é bem diferente dos dois. Ambos têm nucleolo, aqui tem um nucleolo, aqui também tem outro. E diferenciar isso é importante, pessoal, porque aqui é uma célula maligna, aqui não é. Por isso que eu trouxe esse slide, para poder a gente tirar essa dúvida, sabe? Porque essa confusão existe e é bem frequente. Bom, chegando lá no final, quando terminei já. Tá, então vai dar tempo. Então, eu vou falar um pouco sobre gráfico, mas é bem superficial, porque eu acho importante o gráfico, a análise de gráfico. Eu costumo contar que eu tive experiência assim quando eu formei, que na impressora, com as impressoras bem lentas, que o aparelho imprimia, e aquilo demorava para sair do lado do aparelho, e o gráfico tinha que imprimir, o gráfico estava atrasando a liberação do exame. Eu falei, não, tira esse negócio, moço. Está atrasando a liberação. Porque eu não sabia interpretar. Mas hoje eu não fico sem interpretar nada. Para mim é tão importante quanto os outros dados. E quando você aprende a interpretar, você sabe que é uma ferramenta muito importante para você. E eu vou tentar trazer só um pouco do gráfico, de um dos gráficos do aparelho da Sysmex, que é o WBC diferencial, que é o que faz a diferencial dos glucose. Bom, aqui a gente tem, varia muito de analisador para analisador. Esse aqui é o do Sysmex, do XN. Ele usa, nesse eixo aqui, no SSC, a dispersão lateral, que no caso aqui seria a complexidade da célula, e aqui a fluorescência, entendeu? Então na horizontal a complexidade e aqui a fluorescência. O que seria a complexidade? Granulação, quantidade de lóbulos nuclear, intensidade de basofilia, tudo isso aqui se torna a célula mais complexa. Então, em uma escala graduativa, isso aqui vai de 1 a 4, por exemplo. Então, aqui, quanto mais próxima essa célula estiver aqui, mais complexa ela vai ser. Da mesma forma, aqui, ó, nesse eixo. Aqui ela vai ter menos fluorescência, aqui mais fluorescência. Certo? Então, o que esse gráfico consegue falar para a gente? Ele consegue mostrar, separar as células aqui em complexidade e fluorescência. Porém, o tamanho também envolve aqui, só que ele não está exposto. Só que aqui envolve o tamanho. Então, o que acontece? Os aparelhos eles fazem um algoritmo de várias informações de tamanho, complexidade e fluorescência, reúne tudo isso em informação e probabilidade e consegue jogar as células dentro desse gráfico. Então, a gente consegue ver essas populações totalmente separadas. Linfócito, monócito, eosinófilo. Aqui está os eosinófilos, que tem uma complexidade maior, porque tem mais grânulos do que o neutrófilo. Olha para você ver, eles estão quase o mesmo tamanho. Aqui, olha a fluorescência. Porém, a complexidade muda por conta da quantidade de granulação, que é maior nos eosinófilos.
Os monócitos quase não tem granulações, é bem sutil a granulação dele, então é um pouco complexo. E o linfócito aqui, quase zero complexidade, porque quase não tem citoplasma, quase não tem também, não tem lobulação, não tem nada que deixe mais complexo. Então, por isso que ele fica disposto dessa forma. E a fluorescência, a gente vai ver isso, e o gráfico vai subir de acordo com a fluorescência. O que é fluorescência nas células? É a atividade da célula. Quando a célula tem mais atividade nuclear, mais atividade citoplasmática, ela tem uma maior fluorescência. Essa atividade está totalmente ligada à produção de material genético. Quanto mais RNA produzido, e DNA, mais essa fluorescência aumenta nessa célula. Então, células jovens que estão em replicação, divisão binária, vão ter a fluorescência mais acentuada. Então, o gráfico aqui mostra aonde que ficariam as regiões. Aqui, IG é granulócitos imaturos. São células da linhagem de granulócitos que têm uma fluorescência maior do que os neutrófilos aqui, porque ela é uma célula que tem uma atividade maior, mais complexa do citoplasma, então ela tem mais material genético em produção, então ela se torna mais fluorescente. Aqui, eu desvio à esquerda, a gente fala que seria bastão, só que o aparelho não consegue diferenciar isso ainda, os contadores. Então ele tem essa limitação, mas se você sabe olhar o gráfico, você vai perceber que os neutrófilos vai dar uma leve subida por causa da complexidade da célula. Ele não tem a fluorescência tão diferente, mas a complexidade dele é menor do que dos neutrófilos. Ele vai dar uma leve esticada para o lado direito aqui. Mas aí você vai percebendo isso com o tempo. Os linfócitos nessa região, aqui os linfócitos anormal ou blástico, porque a gente não consegue separar aqui no gráfico às vezes, e aqui os linfócitos atípicos. Por que linfócitos reativos aqui? Atípico, mas é reativo, pessoal. Por conta disso, a atividade dessa célula que é muito grande, muita produção de RNA, muita produção de imunoglobulina, e a gente tem ali um aumento da fluorescência. Eu trouxe aqui um gráfico normal e um gráfico com granulócitos imaturos. Então a gente percebe que na região aqui tem um aumento dos neutrófilos, um grande espichamento aqui na nuvem de granulócitos, que representa aqui. Esse aparelho, ele consegue contar esses granulócitos. Não são todos os aparelhos que conseguem. Eles contam, mas não diferenciam. A diferenciação cabe a nós. Tá? Eles só falam para você, ó, dentro dos granulócitos imaturos tem metamielócito, mielócito e promielócito. Tá? Bastão não entra. Então, aqui dentro pode ler essas três células. Tá? Mas esse gráfico vem no exame do hemograma? No aparelho. Não, no exame a gente não expõe ele. Seria interessante, mas quem é que vai avaliar? Se for um médico hematologista, vai saber, mas a maioria, entendeu? Então, O médico hematologista mais voltado à prática de diagnóstico. Prática diagnóstica. Porque o médico hematologista bem clínico, ele não também consegue. não Para ele isso aqui é sem fundamento nenhum. Por isso que isso aí é importante para a gente que está dentro do laboratório. Isso nos auxilia muito. Agora, para paciente, para médico, para o clínico, ele não tem muito valor. Sim, e por isso a gente tem que escrever, porque esse granulócito maduro, esse aparelho com essa capacidade, essa tecnologia de fluorescência, que é uma tecnologia nova e revolucionária, essa fluorescência ajuda muito, porque sem ela, os analisadores de 5 partes só conseguiriam avaliar um neutrófilo, linfócito, monófilo, basófilo e plasmófilo. Pronto. Com a fluorescência, aliada às outras tecnologias de absorbância, radiofrequência que já existia, a laser e tudo mais, a gente tem aqui essa diferenciação, onde a gente consegue contar os granulócitos, os linfócitos reativos por fluorescência e ainda consegue diferenciar os eritroblastos. Lembra que eu falei que alguns analisadores não montam eritroblastos? Esse ponto, por conta da fluorescência. Então é nucleado, mas a fluorescência dele não se comporta. Então, eles mapearam o comportamento dos eritroblastos e conseguiram jogar ele em outro campo para não misturar com o neutrócito. Importante isso. Bom, então aqui tem um gráfico de linfócito reativo. Olha aqui para você a nuvem de linfócito aqui, monócito e neutrófilo. Esse espichamento aqui são células com maior fluorescência. Ela se desloca um pouco para a direita porque a complexidade dela também, por conta da basofilia do citoplasma, faz ela deslocar um pouco para a direita. Mas isso aqui é fluorescência, porque é uma célula com uma atividade maior citoplasmática. Por isso que ela sobe assim. Aqui. A coloração desse gráfico tem a ver também com o tipo de célula? A coloração, sim. Exato. É uma boa pergunta.
assim, ele define, ele separa as células. Essa coloração é só para a gente separar. Tá? Na prática, a coloração tem outro fundamento. Mas ele separa isso aqui, essas populações em cores, para a gente ficar mais fácil a visualização. E o que acontece quando não separa? Quando ele não consegue definir a cor. Isso aqui acontece, pessoal, fica tudo cinza porque o algoritmo, onde ele cruza as informações de tamanho, complexidade, intensidade de fluorescência, ele não consegue encontrar nenhuma célula que tenha esse comportamento. Aí ele fala assim, eu não sei o que é. Aí te joga um gráfico cinza. Porque aqui ele sabe. Ah, mas tem a fluorescência, tem, mas ele sabe que além da fluorescência tem outros comportamentos da célula que ainda é fiel a um linfócito normal, maduro. Aqui não. Aqui já é uma célula, um linfócito anômalo, que tem, além da fluorescência característica dele, as outras informações dos algoritmos citoplasma e de outras informações que ele tem já implantado no aparelho, não cruza essas informações com o linfócito. Aí o que acontece? Por que ele cai aqui na região de linfócito? Por causa que tem tamanho próximo e complexidade. Aí ele vai cair, ele tem que cair em algum lugar, porque ele tem tamanho e complexidade semelhante, então ele cai aqui. Mas ele te dá o flag, lá para cá dá o flag lá, linfócito reativo, blasto, vestigue, vai descobrir o que é. E aí ele não consegue classificar isso aí. Por isso que solta o gráfico. Aqui de novo, blastos. Olha como é que solta. Agora aqui, a nuvem de linfócito está aqui. Qual é a nuvem que subiu aqui? De monócito. O que é um blasto grande? Concorda comigo? Que é um blasto grande? Porque ele tem uma complexidade e tamanho semelhante a de um monócito. Só que a fluorescência dele e outros achados fez o aparelho não interpretar como monócito. Então o aparelho fala assim, eu não sei, tem um tamanho de um monócito, tem uma complexidade de monócito, mas não é monócito porque outros parâmetros não batem. Vou deixar você investigar isso aqui. Aí eles rodam o gráfico dessa forma para gente. Bom, pessoal, então assim, é isso. Eu vou colocar alguns pontos importantes aqui sobre tudo que a gente falou. O pré-analítico bem executado é fundamental para um resultado de qualidade. Isso aí a gente deixou claro lá no começo, que se errar a coleta, rotear muito tempo, coágulo, hemólise, isso aí vai ter um resultado errado. Não adianta você ter um aparelho de ponta, você tem coloração boa se você fez uma coleta errada. Está tudo errado, é tudo errado. Então é importante isso. Além da morfologia, devemos sempre considerar todo o contexto do hemograma. Então assim, você não pode só olhar, ouvir um blasto. Tá, e o hemograma tudo normal? É blasto mesmo? Precisa investigar isso, precisa ter essa análise crítica do hemograma. Porque o blasto nunca, na maioria das vezes, nunca anda sozinho. A gente não pode usar nunca na hematologia jamais. Saber avaliar bem os gráficos e, quando possível, ter acesso aos dados clínicos do paciente. Isso seria bom se sempre possível, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue essas informações. Ajuda a gente também. A avaliação morfológica de uma célula não se resume ao seu tamanho e à forma do seu núcleo, porque eu falei. Às vezes você pode ter uma deformação da célula por conta do esfregaço, ou até mesmo o tempo que você não sabe o tempo que foi coletada essa amostra, cadastrado depois, mas foi coletada há 6 horas atrás. Aí ainda você tem uma alteração ali. Se você sabe bem reconhecer a característica da célula, você sabe que aquela célula ali não deveria estar daquela forma. Você já suspeita do hemograma um tempo estendido de coleta. E uma boa coloração e um bom microscópio garante uma avaliação morfológica mais segura, que é o que a gente falou. Então a gente não adianta ter uma coloração boa se a lente está embaçada, se a lente não reflete, não revela essas estruturas para a gente. Então são fatores que eu considero importantes dentro do que a gente trabalhou aqui, hoje já começou. E é isso. Pode falar. Você falou sobre a área de contagem, certo? Sim. No caso, a gente tem que contar 100 células. Sim. No caso, isso. Aí, se, por exemplo, a gente vê um blasto ou um linfócito reativo, mas a gente só viu um na área de contagem, no caso, seria bom recorrer à lâmina uma maior parte ou não? Só, por exemplo, só achei um, mas faz só aquilo. Sim, se for linfócito reativo, pode relatar só um, não tem quantidade mínima não. Então, se tiver mais, aí o médico vai entender de acordo com o que ele quer. Agora, o blasto, você achou um blasto, tá? Ou então vamos supor que você fez a contagem de 100% e vai fazer a citologia da lâmina. Você vai olhar lá a morfologia das hemácias e tropeça no blasto. Poxa, ele não entrou na minha contagem, mas essa célula está aqui. Só que é uma célula importante, não deveria estar. Então, você precisa refazer sua contagem. Olhar outros campos e ver se tem mais uma, 2, e olhar o hemograma. O hemograma está tudo normal, será que é blasto mesmo? Não tem citopenia, não tem plaquetopenia? Porque você entende que se tem blasto, a medula está com problema?
Essa Isso medula tá serve com para problema. aquelas células também poderiam ser cancerígenas, igual aquela Cup-like. São blastos, mas com morfologia características. Todos são blastos. Tá? Então, todos são malignos, todos os blastos são malignos na maioria das vezes, exceto em uma situação chamada reação leucemoide, que é uma infecção grave, sepsemia acentuada, que pode estimular a produção de dois blastos ali. Porque o que acontece? O que a OMS preconiza? Para definir como leucemia aguda, tem que ser acima de 20 ou mais blastos na circulação ou na medula, certo? Isso é preconizado. Porém, isso na leucemia aguda. As leucemias crônicas, às vezes, não precisa. A linfóide mesmo não é comum ter blasto. É só linfócitos maduros, que são anômalos, derivados de um clone. A mieloide, você já pode encontrar uma porcentagem inferior a 15, por exemplo. Se você encontra mais do que isso, de blasto na leucemia mieloide crônica, você está tendo uma evolução da doença. Ela pode evoluir para uma leucemia aguda. Aí ela pode abrir para a fase acelerada e depois virar a fase aguda. Então pode ter essa evolução. Por isso que a contagem é importante. Recomendo para quem for contar uma leucometria alta, como por exemplo, na LMC que costuma ter 300 mil leucócitos, 400 mil leucócitos, não contar uma vez só. Contar de 2, 3 vezes. Por quê? Um campo você conta quais células. Então você pode ter ser induzido. E sempre contar no objetivo de 100 de 1000. De aumento de 1000 que é o objetivo de 100 vezes. Por quê? Você, na objetivo de 40, você até consegue reconhecer as células, mas você vai ser induzido a contar as células que você conhece de forma melhor. Neutrófilo. Você vai ser induzido àquelas células que você costuma olhar. Então a chance de você fazer a contagem errada é grande. Então vai na LICEM que você é obrigado a contar todas as células daquele campo. Para você não ficar catando as que você tem mais afinidade morfológica. Então é isso. Então você tem que ter segurança de que seu hemograma está bem feito, a coloração sua está bem feita. Na dúvida, refaça a coloração, mas uma dica, o blasto ele sempre vem acompanhado de uma outra alteração no hemograma. Ele sempre, não. Já peguei um caso que o hemograma estava tudo normal e tinha 60% de blasto. Situação diferente. Então assim, a gente precisa saber que existem exceções. Tá? Mas na maioria das vezes se comporta assim. Mais dúvida? O gráfico ele é só para você olhar e ver se está tudo certo e tipo joga fora, ou ele é arquivado junto com o exame? É arquivado junto com o exame. Ele sai junto com o papel as informações. Vai ser impresso junto. Então, assim, o gráfico é para a gente avaliar. Ele é uma ferramenta para a gente ter dúvida. Eu tenho uma dúvida. Poxa, eu achei que era um linfócito reativo. Será que é? Se você sabe avaliar o gráfico, você vai ver que o gráfico do linfócito reativo deveria estar assim. E não assim. Sempre vem nessa ordem, igual aquele outro que você mostrou. Bom, O outro. Tipo, que vem o linfócito. Sim, aqui? Aham. Nesse gráfico dá cisma de zero. Ah. Isso varia muito, porque tem gráficos que não tem fluorescência, e aqui é o tamanho. Aqui é a complexidade por tamanho. Aí você já tem uma distribuição diferente. Tá? Agora, esse gráfico aqui é por fluorescência. Então, aqui você vai ver a fluorescência. Nesse gráfico que tem tamanho aqui, você não tem essa diferenciação de linfócito ativo, IG, assim. Aí você vai ter que fazer isso tudo na hora. Ele pode soltar alguns flags. Tem células de linfócito, vou soltar. Mas jogar isso no gráfico de forma que faça você sanar essa dúvida de morfologia igual aqui, que te ajuda muito. Se você joga isso aqui e você fala assim, aparece linfócito reativo, será? Um aparelho que conta de 8.000 a 20.000 eventos, que são células, não conseguiu, eu que contei 100, será? Então é mais ou menos isso que o aparelho conta. De 8.000 a 20.000 eventos. Então, em uma situação normal, a contagem do aparelho é segura de células típicas. O que não é quando eu tenho células típicas. Aí a gente joga um flag lá e você tem que ir lá. É o nosso papel. Então é onde entra a diferença do analista. Porque se não o aparelho fizesse tudo, aí é mais difícil. Qualquer um. Sim. Mais dúvida? O meu não é uma dúvida, mas é uma observação. Eu já tenho um tempinho de formada, mas eu não domino hemato. Eu nunca trabalhei diretamente com hematologia. Eu acho que o que eu aprendi aqui hoje foi mais do que o tempo que eu acho que eu trabalho na área. Então, que bom que eu estou aqui, que
bom que eu vi isso daqui. Eu já falei isso pro Renato. O Renato trabalha com a gente há 5 anos. Eu já falei isso para ele, mas vou falar aqui de novo para todo mundo. Eu estive num congresso recente e eu assisti uma aula muito parecida com essa. E quando eu assisti a aula, eu mandei uma mensagem pro Renato. Falei, você podia ser a pessoa dando essa aula aqui. Porque foi exatamente o que ele disse aqui hoje. Então, num congresso grande, né, uma da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e na hora que eu assisti a aula, eu mandei uma mensagem para ele na mesma hora. Falei, Renato, você vai apresentar uma aula dessa para nós, porque pode ser você. Tudo que ele falou aqui é o que acontece na prática, é o que eu ouvi lá. Tá? Então, assim, é uma aula de congresso, é uma aula de pós-graduação, isso que ele mostrou para nós hoje. Então, muito obrigada. Que bom você estar com a gente. Que bom você estar aqui. Que bom que eu estou aqui hoje e pude ver isso tudo. Que eu aprendi muita coisa. Bom que, de certa forma, a gente consegue expor também, aprender alguma coisa, né? Porque é muito complexo. A gente não sabe de tudo. Todo dia eu estou aprendendo lá. E tropeçando também, com dúvidas também, recorro a colegas que têm um conhecimento a mais do que eu. E sempre assim, é sempre um ajudando o outro. Então, hematologia, ela não é matemática. Esse é o maior desafio dela. Porque ainda assim, pela experiência, você pode ter 30 anos. Uma hora você vai se esbarrar numa situação que você vai ter dúvida. Então é isso, eu acho que a gente sempre vai estar aprendendo e fico feliz pelas palavras e pelo convite também. Tá? Bem, eu acho que tudo que o Renato mostrou aqui pra gente é a ponta do iceberg. Isso é bom para estimular vocês a curiosidade. Nós que somos da área da saúde, nós precisamos ser curiosos natos. O que é isso? A gente nunca pode ficar num platô. Achar, não estou aqui, está muito bom, está tudo muito certo. Não. Bem-vindos à área da saúde. A área da saúde é isso. Então, buscar o conhecimento, ir atrás de algo melhor, ele é rotineiro. Se você entrar naquela estabilidade de conhecimento, na verdade eu acho que isso não é bom em área nenhuma, entendeu? Mas na nossa área você vai ficar muito para trás, certo? Você vai ver pessoas passando à sua frente e falar, mas por quê? Por que aquela menina nem era a melhor da minha turma, nem tirava as melhores notas, por que ela está despontando agora? Porque ela é curiosa. Porque ela teve a curiosidade de sempre buscar o conhecimento e não parar naquilo. Ponto número 1 é esse. Ponto número 2, teoria. A teoria é a base. A prática, gente, eu vou dar como a Jaque, a minha xará, diria, um testemunho. A prática, ela é linda. Ela é linda, 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 linda. Se você tiver um embasamento teórico. Senão, você não sabe o que você vai fazer com a prática. Você realmente não sabe. Você ter uma arma na mão e falar, pronto, agora eu atiro, que jeito que eu atiro, como que eu faço, o que eu tenho que fazer, entendeu? Então, dê valor à teoria de vocês. Sejam curiosos na teoria de vocês. Busquem, no momento que vocês tiverem oportunidade com a prática, a curiosidade da prática também. Isso é muito importante. E o que a Jaque falou em relação a você, Renato, faço das palavras dela as minhas. Eu não estava nesse congresso, mas já assisti coisas muito parecidas de médicos hematologistas, do que você colocou, e isso nos engrandece e eu acho que leva a vocês um conhecimento de qualidade, que é o que a gente está buscando dentro dessas aulas que nós estamos colocando à disposição de vocês. Tá bom? Renato, muito obrigada.